Como anunciado, nós estamos recebendo na manhã de hoje, aqui na nossa entrevista do dia, o Vanderlei Salvador, ele que hoje vem conversar conosco a respeito, então, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Local, o CODE. E o Vanderlei é conselheiro, inclusive, como nós já anunciamos em outras entrevistas relacionadas ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Local, sempre após as reuniões, alguém que participou da reunião vem conversar conosco para expor aos ouvintes, aos amigos internautas também, o que foi debatido e o que o Conselho tem para a comunidade em geral após aquela reunião. E o escolhido da vez foi Vanderlei Salvador, que vem falar conosco hoje, então, nesta manhã de sexta-feira. Vanderlei, quais assuntos foram tratados nessa última reunião do dia 16 do nosso Conselho de Desenvolvimento aqui em Itaió? Obrigado pela participação, Vanderlei, bom dia. Bom dia a todos que acompanham agora a programação da Rádio Educadora. Bom dia, Jefferson e o pessoal. No sistema de rodízio adotado nessa ocasião, os conselheiros que vão trazendo sempre as novidades que acontecem no CODE também como uma forma de trazer a sociedade, a comunidade itaioense para essa discussão sobre o planejamento futuro do desenvolvimento do nosso município. Como já foi dito nas outras ocasiões, esse conselho ele tem como um órgão colegiado e trata de auxiliar junto com a prefeitura, pois é um órgão, não tem como afastá-lo da administração do município. É uma lei, inclusive, ela está sofrendo diversas alterações para que ela possa se adaptar e cumprir cada vez melhor os seus objetivos. Então há um grande regramento nisso e o presidente desse conselho sempre é aquele que estiver ocupando a cadeira de prefeito municipal. Como nós teremos esse ano eleições, o próximo prefeito que vier, ou se for o mesmo, enfim, esse é que vai presidir. E é um trabalho que é muito gostoso, embora seja de forma voluntária, esses conselheiros que lá participam, mas eles representam todos os setores da sociedade. Aí estão bem representados de forma tripartite, né, onde você tem os órgãos governamentais, que estão representados por 5 conselheiros, depois você tem também essa coisa chamada o terceiro setor, que são organizações não governamentais, também outros 5 conselheiros, e tem ainda aquela outra parte que são os da área produtiva, da indústria do comércio, enfim, desse tipo de perfil de empresários e comerciantes e prestadores de serviço. Então, os três espécies de conselheiros que lá estão. E o mandato é para 2 anos, isso também já foi dito, e essa regulamentação que é feita através do município. Na reunião dessa segunda-feira, vocês já trouxeram aqui em notícias logo em seguida, aliás, parabéns pela cobertura que está realmente excelente de todas as áreas, inclusive dessa. Nós tivemos reunidos das 6 da manhã até as 10h30 da noite. É um grupo grande de pessoas e realmente traçando, complementando os objetivos, uma fundamentação dentro de dados técnicos, de dados confiáveis, de informações científicas. Ali estão pessoas, são líderes nos seus ramos de negócio e atividades e que desejam trazer o melhor do que tem para que nós, no município de Itaió, não sejamos uma ilha, não fiquemos isolados e que o desenvolvimento possa continuar acontecendo, fomentando mais, buscando os gargalos, reconhecendo as falhas, os erros, onde nós precisamos mudar. E se nós não tivermos a sensibilidade de estar munidos de informações confiáveis e de levantamentos profundos, nós vamos remediar os problemas e isso não serve. Pode fazer uma maquiagem, ele vai servir para alguma finalidade, menos para o desenvolvimento de fato. Então, quando a gente vê as outras cidades mais modernas do mundo, países que adotaram um sistema como esse aqui do DEL, né, do desenvolvimento local, uma imaginação de futuro dos próximos 100 anos da nossa cidade, por exemplo, isso é perfeitamente possível, plausível. Você falou aí de Blumenau 2050, que foi um dos assuntos trazidos na reunião passada, e também estabelecer aqui, copiar o que funciona nas outras cidades. Então, dos objetivos estratégicos foram traçados aí
algumas, vamos dizer, mapeamento, né, de como que vai ser. Um dos 5 objetivos estratégicos, 6 na verdade, que foram trazidos aqui. O sexto, por exemplo, é dar visibilidade aos trabalhos do Conselho e câmaras temáticas. Cada um desses assuntos é dividido em câmaras e ali nessas câmaras são tratados especificamente cada assunto, né? Então a área do turismo, a área do lazer, a área da economia da indústria, do comércio, enfim, cada setor. É realmente bastante interessante. Então nós tivemos aqui, por exemplo, a atração de novos investimentos, com as diretrizes estratégias. Olha, o que foi abordado, por exemplo? Abatedouro de peixe, já tratamos disso, frangos, né? O valor agregado, esse diferencial também, essa necessidade daqui a pouco do beneficiamento de frutas, sucos, doces, mel, né? Nós temos uma produção grande aqui, os dados, então esses levantamentos precisam ser científicos, porque as informações que muitas vezes chegam, mesmo para a administração pública ou mesmo para a associação de comerciantes e empresários, são dados que não são juntos, eles são fora da contextualização. E aí quando você traz esses dados todos de forma organizada, de forma sincronizada, né, indexada, então você pode fazer comparativos econômicos, comparativos com mais qualidade, né, uma projeção melhor. Então a viabilidade, por exemplo, de você definir esses focos do turismo, um calendário de eventos que a gente precisa melhorar, o mapeamento então das propriedades, só para você ver do ciclo do turismo, por exemplo, que é uma das indústrias que mais emprega no mundo todo. Nós não podemos pensar do turismo Taió só exclusivo aqui, é necessário numa contextualização regional, por exemplo. Então temos uma Câmara que trata exatamente só dessa questão com pessoas que são da área, né? E quais são as vantagens de você ter esse grupo de pessoas trabalhando bem representadas nesses 3 setores? É que você traz a sociedade, a administração pública, juntos, numa direção única. Você junta os esforços, você cria aí então uma espécie de sinergia, que é a soma do esforço de todos, maior do que a soma individualizada de cada ação. Então me parece que está bem alocado, está bem organizado nesse aspecto, a criação de mecanismos de auxílio aí para o incentivo dos empresários locais. A gente viu a necessidade de consultoria, feiras, né, critérios assim para a livre concorrência, são legislações que precisam ser atacadas, modificadas, melhoradas, né? O fomento, por exemplo, incubadoras, a parceria com universidades, por exemplo, nós temos a necessidade de buscar na produção da inteligência, de trazer mais convênios nessa área, parcerias. Existem aí a remessa no mercado de profissionais formados nas academias e o aproveitamento dessas pessoas. Eles estão indo talvez para outros centros ou estão aqui deslocados, né? Então as formas de captar os recursos, sensibilizar aí os empresários, profissionais liberais, empresas de contabilidade, elencar essas formas de priorização das coisas, enfim. O CODE está realmente muito focado no desenvolvimento. Não é uma coisa que o cidadão comum, às vezes, está habituado, e é um assunto que pode ser até, vamos dizer, um pouco mais chato, porque ele exige um pensamento, um planejamento. E se você não está habituado a isso, você acaba deixando de lado, e isso é um prejuízo para nós todos. Então também a função do CODE, dos conselheiros, é dar uma continuidade, uma coisa lógica a essas atividades. Tá certo. Vanderlei, a gente citou no começo então a questão da revista Blumenau 2050, porque uma outra reunião se faz necessária justamente para auxiliar no desenvolvimento das atividades do CODE. E isso seria conhecer o projeto da revista Blumenau 2050. Do que trata esse projeto, Vanderlei, e o que Taió pode ganhar com isso? É um assunto novo que foi trazido na reunião, foi apresentado apenas vamos dizer, as nuances, o aspecto todo, e ainda não foi trabalhado sobre isso, mas será um dos próximos assuntos a ser tratado. Mas pelo que a gente pode estar vendo aí desse Blumenau 2050 é justamente a imaginação de uma Blumenau no ano 2050. E claro que não é uma coisa exclusiva de Blumenau, já vem de outras cidades também,
e eles também estão tratando de assuntos assim. E Blumenau é uma referência para nós todos e até mundial, se a gente assim entender, porque estamos na região de Blumenau, nós somos originários, o nosso município vem daí também de um desmembramento de Blumenau, é uma região a população da nossa região tem muita ligação com Blumenau e todo esse círculo aqui do Vale do Itajaí, onde nós somos a fonte, a origem, né, onde o vale começa, né? E a visão de Blumenau 2050, ela será debatida e nós vamos trazer muitos comparativos aí, porque eles já têm dados e nós podemos utilizar uma série desses dados aí. E não é só Blumenau 2050, mas essa foi a ideia principal que apareceu e acredito que é uma boa formatação, esqueleto já, que a gente pode muito bem aproveitar aqui. Tá certo. Vanderlei, para a gente finalizar aqui, os conselheiros também deram continuidade à descrição de atividades dentro dos objetivos já estratégicos, né, do CODE. Quais são esses objetivos e também o que foi definido então para essa sequência, Vanderlei? Ok, como eu disse no início e acabei não trazendo essa detalhação, temos aqui 6 dessas classificações, dessas diretrizes, ações estratégicas, 6, o objetivo estratégico, por exemplo, o primeiro é auxiliar na otimização dos recursos públicos. Como que nós vamos fazer isso? O segundo objetivo estratégico é mapear as potencialidades econômicas e sociais. E aí você tem também as ações estratégicas, vai exatamente do levantamento de informações, enfim, tal. O anterior, como auxiliar na otimização dos recursos, é desde a identificação das fontes do recurso, onde que eles estão, como é que nós vamos interpretar os editais, as formas que serão utilizadas para a captação, alencar as formas de priorização, o que nós queremos. Daqui a pouco nós focamos numa determinada área e há uma necessidade em outra área. Então, um acompanhamento e um monitoramento também desses projetos. O terceiro objetivo estratégico é a criação e formas de manutenção e desenvolvimento das indústrias e do comércio local. Veja que esse é um aspecto reclamado pela população local. Você precisa fazer determinados enfrentamentos e aqui está uma câmara, um grupo de pessoas que vão cuidar dos critérios da livre concorrência, a criação de mecanismos de auxílios e incentivo aos empresários locais, aí por setor, né, você vai desde a consultoria, feiras, como é que é isso? O fomento às incubadoras e tal. Você tem ainda aqui nessa área até um projeto transenchente, uma solução aí para o fluxo viário, os projetos de acessibilidade, uma conexão com o Planalto Norte, a BR-470 nos afeta, ligação para a Rio do Oeste, ligação para a Rio do Campo, enfim. Aí você tem no quarto que é incentivar a agricultura familiar e o turismo, que é outra equipe que está cuidando muito disso, fortalecer uma marca própria aqui de Itaió, uma grife, uma coisa assim, que nos dá uma identidade, né? Definir o foco do turismo, se é um turismo cíclico, se é o turismo religioso, se são festas culturais, regionais, arqueologia, né? Esse turismo até o pedagógico, se for o caso. O estudo de viabilidade do centro de eventos, quanto nós já falamos sobre o centro de eventos, onde fazê-lo e tal. Então essas coisas precisam ser firmadas. Essas diretrizes continuam sendo trabalhadas ainda nas próximas reuniões e também a quinta é atrair novos investimentos. Essa atração de novos investimentos vai desde o batedor de peixes, que já tratamos em outras ocasiões por aqui, sucos, doces, mel, né, a produção que se faz aqui, o parque temático, vamos supor, a questão da água, a privatização da água. Nós temos aqui uma discussão agora na cidade sobre, embora seja um assunto mais recente e não foi trazido com grande ênfase, mas você tem uma captação de água, uma produção de água aqui que precisa ser discutida, né? Hoje a água é mantida e tratada e cuidada na cidade por uma autarquia do governo do estado. Então como que seria isso, né? Se nós fazemos uma municipalização da água, como que será? Daqui a pouco o município cuida disso, faz uma captação lá em cima, numa outra área que não é o Rio Taió hoje, que há uns questionamentos, aí há muito questionamento sobre o local e a qualidade dessa água. Produção de energia, outro assunto que nos traz assim novidades no ramo e discussão nova, recente, né?
E por último também dar viabilidade aí aos trabalhos do Conselho e câmaras técnicas, com a Comissão de Marketing, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então o próximo conselheiro vai trazer outras informações e certamente esse acervo a gente vai dando continuidade para que a sociedade possa conhecer esse trabalho, que da qual ela mais adiante também vai ser, já está sendo afetada e será beneficiada e também será prejudicada se as decisões que forem tomadas não são as decisões acertadas. Então, trazendo mais pessoas de forma organizada nessa discussão, certamente os acertos serão superiores aos erros. Nós queremos colocar Taió num movimento de crescimento continuado. Essa é a intenção do COD, da qual a Prefeitura garante a alocação de recursos, tem orçamento, tem estrutura, a Câmara de Vereadores também se manifesta através da discussão desse assunto lá, porque é constituído através de lei. Então eu vim reforçar mais uma vez, porque às vezes parece ser uma coisa que separa o município. É inseparável hoje a atividade administrativa, municipal, econômica, dessa questão do desenvolvimento local. E aí a sociedade acaba ajudando, participando dessa forma. Tá certo. Vanderlei, a gente quer agradecer aqui sua participação na nossa entrevista do dia como conselheiro do CODE e dizer que sempre estaremos à disposição e com certeza após a próxima reunião estaremos recebendo outro conselheiro para também passar as informações aos amigos ouvintes. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Jefferson, a todos vocês. Tenhamos todos um bom dia e um bom final de semana. Obrigado.